Seja muito bem-vindo a mais um Taustcast. Hoje um assunto muito interessante por boa parte dos nossos clientes, dos nossos amigos, muita gente nos procurando para falar dessa pauta de holding. E a gente trouxe um cara que é amigo, um cara que é nosso parceiro, eu tenho ele como nosso sócio nessa frente, né, tributária, societária, que a gente vai entrar na pauta aqui. E é isso. Se você está vendo aqui a primeira vez os nossos vídeos, a gente já fez outros. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, de curtir nossos vídeos, de compartilhar para quem você acha que pode fazer mais sentido, para até ajudar, motivar a gente aqui a gerar mais conteúdo. Nossa ideia aqui é realmente fazer conteúdos que vão agregar valor, gerar impacto e para que você realmente tenha que pagar, tenha mais segurança, tenha menos tributação, tenha mais sucesso no seu negócio e aqui nas conquistas que o seu negócio te gerou, você possa realmente ter uma maior segurança. É a pauta um pouco da nossa conversa. Muito bom dia, seja muito bem-vindo, Ricardo. Obrigado. Você tá falando bem pra caramba, cara. Que isso? Eu queria só complementar que é um assunto tão bom, né? E eu tenho certeza que a galera conhece alguém que, pô, tem a curiosidade de saber, então já se prepara aí pra você mandar esse conteúdo pra algum amigo, algum parente seu. É isso aí. E a nossa ideia, né? A gente sabe que tem muita pauta, vou passar a palavra pro doutor aqui já. Tem muita coisa que dá para dar um Google, né? Eu mesmo uso o Google, uso o ChatGPT para perguntar sobre hold, para perguntar sobre estrutura. E eu acho legal aqui você ver, né, de jundiaienses falando sobre o tema, né? Então, eu acho que tende a ficar um pouco mais claro e mais na prática, assim, do que só uma matéria de blog para te vender alguma coisa sobre hold. Então, seja muito bem-vindo, doutor Daniel. Bom dia, é um prazer estar com você aqui. Bom dia, Paulo Henrique. Bom dia, Ricardo. É um prazer estar aqui com vocês nessa manhã, trocar ideias, né? E trocar as experiências que a gente vivencia no nosso dia a dia. Acho que esse é o propósito aqui no dia de hoje, né? É isso aí. Compartilhar conhecimento, agregar valor aos nossos clientes, aos nossos parceiros, fazer com que as pessoas reflitam, né, sobre o momento que a gente atravessa atualmente, nesse universo empresarial, né, muito hoje em moda, né, a temática que a gente vai tratar aqui nessa manhã. Estou à disposição e entusiasmado aqui para a gente trocar essa ideia. Bora. Queria que você falasse um pouco da sua carreira, quem você é, com a sua experiência, com a sua formação, assim, um pouco pra galera entender um pouco do seu currículo, assim. Quem é o Daniel? Vamos lá. Eu sou jundiaense, né? Meu nome é Daniel Neves. Eu advogo aqui em Jundiaí no ramo do direito empresarial já há pouco mais de 20 anos. O escritório é o Neves e Panariello Advogados Associados. Tem a Taust como nosso escritório de contabilidade, né? Foi muito bacana, né? Deu para perceber uma evolução na qualidade do serviço. Fico feliz. Né? Então, queria deixar isso registrado aqui hoje. Dentro da nossa atividade lá, né, no segmento empresarial do escritório, eu digo que a gente atualmente tem 4 frentes importantes, né? A área societária, a área tributária, o ramo educacional entrou de uns anos para cá, um pouco mais de 5 anos, com muita intensidade dentro do escritório. As empresas de tecnologia, para mim, são as principais atividades no momento. Acho que vivem uma era de muito crescimento. É a bola da vez deles, né? Tá com eles. E isso permite que a gente tenha contato com várias frentes do direito empresarial, face à diversidade de atividades. Então, você tem que regular aspectos societários de uma tech, de uma empresa educacional, de uma indústria familiar. Então, isso agrega conhecimento e a gente consegue compartilhar experiências de setores que naturalmente não se comunicam, né? Não se comunicavam até então, né? Exatamente. Então, você pega uma empresa
do ramo educacional, o que ela vai conversar com o segmento da metalurgia, por exemplo, uma indústria metalúrgica? Absolutamente nada. Mas você percebe que existem pontos em comum, que algo que funcionou naquela empresa X, que é de um ramo totalmente diferente, você introduz aquela rotina, aquela metodologia em outra atividade e funciona também. Né? Legal. Estou presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Jundiaí, sou membro também do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação. Sou pai Boa. de um garoto de 16 anos. Né? Cara, tá com um homem de casa, né? Sou marido de uma mulher assim que me dá muita força e que é o meu porto seguro para poder crescer, a Daniela. Então, Daniel e Daniela, né? Ainda a gente brinca com isso, mas se não fossem essas duas pessoas, eu não estaria onde eu tô hoje. Nossa, legal. Incrível. Nem fala de família aqui, que nós dois somos dois chorando babão da família, né? A gente vai ficar todo mundo emocionado aqui. Então, basicamente é isso. Vivencio o direito empresarial há muitos anos, há pouco mais de 20 anos. Então, acho que... Conhece um pouco, né? Conheço um pouco e dá para trazer algumas experiências para a gente trocar ideia aqui hoje. Boa. Então, vamos lá. Começar da pergunta de Google aí. O que é holding na sua ótica, assim, qual que é, de uma forma geral, assim, generalista, assim, pra gente começar o assunto, o que é holding, qual a ideia de ter holding, pra que ela serve? Fala aí. Olha, vamos lá. Esse nome holding, né, ficou muito conhecido, né, e acho que algumas pessoas fazem uma interpretação desse nome holding de uma maneira equivocada. Se a gente pensar que ela tem o intuito, o nome em si, né, dirigir, coordenar ou direcionar alguma coisa, então a gente tem que, a meu ver, aplicar essa estrutura, né, voltada especificamente para planejar algo, para tirar o imprevisível, mitigar riscos, trazer eficiência na gestão, planejar a sucessão, né? Deixar a atividade o mais organizada possível. Com isso, você atrai uma outra questão que hoje é muito importante, que é a governança. Né? Nenhuma corporação hoje que pense numa perpetuidade vai conseguir alcançar isso se não tiver governança. Então, o holding, ela caminha com todo esse leque, né, de ações voltadas a trazer uma estrutura jurídica sólida, dentro da absoluta legalidade, né? Eu vi alguns podcasts, Tem bastante. Algumas pessoas falando sobre blindagem, né? Uhum. Blindagem patrimonial e tudo mais. Eu sou meio avesso a essa expressão, né? Porque a gente tem que tomar muito cuidado, né, com essa forma de encarar, né? Você vai trazer para o seu negócio, através de uma holding, né, uma melhor estrutura de gestão. Isso aí. De otimizar resultado, de gerar economia tributária, de você já, como eu disse, planejar o que você quer que aconteça daqui a alguns anos com o seu patrimônio, como você quer que ele seja administrado pela sua família, qual os sócios ou quais os filhos mais talhados a fazer a gestão daquele patrimônio e não colocá-lo em risco. Então, a holding ela vem como um instrumento de proteção e de gestão. Top. Ô, Daniel,
como o Paulinho falou, você também colocou na sua fala, esse tema, né, muito se falou, muita gente falou dele, e parece que é um assunto, sei lá, meio trivial. Parece que a gente está falando de um produto acabado que a gente encaixa ele dentro da vida de uma pessoa ou de uma família. E com o passar do tempo, até a gente melhorando o nosso conhecimento também, através de você e alguns estudos, vou falar até a gente, eu já usei a palavra blindagem, né, na conversa com alguns clientes. E quando você começa a entender, você vai vendo que não é isso, né, e que é um universo gigante, né, cada família tem a sua particularidade, cada família tem uma perspectiva de futuro, enfim. Quando a gente fala de uma holding sucessória, de sucessão patrimonial, não sei se eu posso falar, usar essa palavra. Pode. Mas do que a gente está falando exatamente, assim? A ideia nossa né? Existem outros tipos de holding, mas a gente dá ênfase nessa holding de sucessão. Na prática, o que é isso? Vamos lá, eu acredito que a gente tem que ter em mente, né, trazendo um pouco para nossa realidade aqui, jundiaense e região, acredito que estatisticamente a gente tem um alto índice de empresas familiares. Uhum. Né? Isso é uma particularidade do interior do estado de São Paulo. Jundiaí não é diferente disso, Sim. embora esteja bem próximo da capital. Eu já vi inúmeras empresas familiares quebrarem com o falecimento do dono, né? seja o pai ou seja a matriarca. A empresa simplesmente quebra, né? E era uma empresa que tinha tudo para continuar suas atividades, os filhos seguirem com aquela atividade e gerar o crescimento daquela corporação, daquela organização, daquela sociedade. Só que aí se enfrenta um problema grave, né? Que muitos chefes de família, digamos assim, né? Não gosto muito desse termo, mas aquele que comanda a família, que é respeitado, né? Que os filhos... Muitas vezes começou tudo. Mas os filhos que não querem continuar a atividade do pai. Tem aquela oportunidade, mas enfim, querem seguir um outro caminho. E essa é uma dor muito enfrentada pelos empresários, né? Quando os filhos não querem suceder a empresa, como tratar esse tema, né? Como proteger o patrimônio para que a família continue com aquela condição, com aqueles ativos e aquilo não seja simplesmente desidratado porque o filho não quis dar sequência naquela atividade. Então, acho que a gente tem... Esse é um ponto importante de reflexão para tratar dessa dor que o dono da empresa enfrenta quando um filho não quer dar sequência na atividade. Por outro lado, quando ele tem ali alguns filhos, alguns integrantes da família, né, tocando a empresa dele, então ele vai poder planejar a sucessão daquela empresa, né, como aqueles integrantes da família devem continuar a exercer aquela atividade. A gente falou um pouquinho aqui na holding societária, mas ela tem um viés nítido de tratar da sucessão dentro da pessoa jurídica. Né? Você aqui tem até hoje o seu pai que... Meu pai como sócio como ainda. sócio. Então, você tem essa transição do chefe da empresa, do dono da empresa, do chefe da família, do patriarca, da matriarca, para os filhos. Você aqui está numa situação, para o seu pai, acredito eu, maravilhosa, porque os filhos seguiram o caminho dele, né? Então essa é uma perspectiva importante para ser registrada. A outra é quando a gente fala da sucessão do patrimônio puro e simples,
né? Que tá no CPF do cara lá. Ele adquiriu um patrimônio razoável, não precisa ser um patrimônio muito expressivo, né? Eu diria que a holding cabe para qualquer pessoa, tá? Pode ter uma estrutura mais enxuta, mas traz para ele a segurança, né, de que ele vai poder transmitir esses bens aos herdeiros legais de uma forma eficiente, mitigando riscos, quais sejam, que os herdeiros entrem em atrito por aquele patrimônio. Ele pode reduzir custo na transmissão desses bens aos seus herdeiros, lembrando que sempre respeitando o que a lei prevê. Certo. Né? O ilícito nunca vai prevalecer. Né? Não tem jeitinho, não tem como você... Não existe atalho, né? Mas existem modos eficazes de você proporcionar uma sucessão muito mais eficiente, do seu ponto de vista da celeridade, da sucessão acontecer num prazo bem rápido e não aqueles inventários que acho que todo mundo aqui já ouviu dizer que durou 5, 10, 15, né? Outro dia chegou no escritório um inventário que já tramitava, salvo engano, há 18 anos. Nossa. Então, na hora que eu olhei, falei, como que um inventário desse perdura? Se bobear, o patrimônio derreteu tudo. Então, isso é péssimo, né? É evidente que um inventário longo como esse não é produtivo para ninguém, né? Ô, doutor, deixa eu voltar só para... Eu fiquei preso na holding societária ainda. Eu sei que não é, a gente não é pauta, né? Porque senão o tempo não dá, a gente vai ter que fazer outro episódio só para falar de holding societária. Mas então são dois tipos, basicamente, é isso? É essa parte mais societária da empresa e essa parte mais patrimonial no que a empresa proporcionou para ele, é isso? Eu acho que... Dois CNPJs hoje a gente tem duas frentes, né, principais. Quando a gente fala de... Usando essa terminologia que você lançou agora, a holding societária, ela vai ser empregada para gerir um grupo econômico, por exemplo, um grupo de empresas. Né? Quando a gente fala de uma holding societária, ela começa a fazer mais sentido quando a gente tem aí alguns negócios estabelecidos com frentes independentes, mas todas voltadas para um interesse dos mesmos sócios, por exemplo. Né? E a gente tem a holding, a empresa patrimonial que tem o propósito de gerar melhor gestão dos ativos. Boa, tá bom. Né? Tá. E aí lembrando, pessoal, que quem tá no Simples Nacional não é pauta da conversa, né? Porque a primeira coisa, a hora que a gente trouxer a holding pra dentro do Simples, vai sair do Simples Nacional, vai virar lucro presumido ou lucro real. A gente vai ter que escolher. Desenquadra do Simples Nacional. Então, tô no Simples, não faz sentido ter uma holding societária por enquanto. E saiu do Simples, tá no lucro presumido, tá na hora de olhar para isso e trazer tudo que tá negociado verbalmente, por vezes com sócios, trazer pro contrato, né? Que é isso que entra a governança. E o Márcio, no outro episódio, ele falou bastante, deu uma aula pra gente sobre o que é governança. Foi mesmo. Porque às vezes eu vejo que eu fiquei por muitos anos, ouvindo essas terminologias, governança, conselho, e entendendo como um negócio fora da minha realidade. Mas aí eu, conectado com o doutor aqui, com o Márcio, a gente começa a ver que dá para tirar de empresas gigantes esse sistema de governança e trazer para nossa realidade, deixar organizado, que coisas que a gente acha que são conversas duras, né? Essa conversa da sociedade, de falar para um pai, como eu tive a conversa com meu pai, de falar para ele, como que vai funcionar então a herança? Como a gente vai escrever? Como a gente vai deixar? Tem a minha irmã que é minha sócia aqui, e tem outra irmã que não trabalha aqui. Como que a gente vai dividir isso? E não são conversas boas de ter, que eu vejo que às vezes a gente, nos pequenos negócios, a gente foge de ter. Que eu acho fundamental. Acho que se a gente conseguir fazer com que as pessoas tenham essas conversas com seus familiares aqui nessa conversa de hoje, ligar esse gatilho, procura
Acho que é melhor falar em vida do que deixar de falar, porque depois você não vai falar, né? Depois que morreu, não vai falar, depois que morreu, ficou tudo mais caro, vai ficar tudo travado, aí depois, né, tipo, perde até a centralização desse pai que pode trazer essa organização entre os filhos para não causar nenhum tipo de briga, que depois que perde, né, sei lá, perde por isso que tem CEO, por isso que tem presidente de empresa, né, para centralizar, por isso que tem um pai, um patriarcal ali, o cara para centralizar e colocar esse equilíbrio entre os filhos, acho que é fundamental fazer essa conversa. Só uma pauta aqui para falar do meu jeito, assim, para os nossos clientes aí que não estamos acostumados a ouvir. Certo, mas mesmo o cara sendo do simples, não impede ele de abrir a hold dele patrimonial na pessoa física dele. Né? Eu acho que isso aqui é uma afirmação até que eu tô fazendo. Então, tem uma empresa no simples, mas você pode abrir com o CNPJ a sua hold patrimonial, que é a nossa pauta aqui de hoje. E quer engatar uma pergunta? Você quer perguntar? Não, eu ia pegar um gancho na sua fala. Boa, pode falar. Pra gente avançar um pouquinho na questão da sucessão, né? Eu queria te fazer uma pergunta, doutor. Por que fazer isso em vida, né? Porque por que quando na falta de alguém, né, seja o patriarca ou algum outro membro da família, esse patrimônio às vezes pode se enrolar, ficar mais caro. Por que é importante fazer esse planejamento todo de sucessão em vida? Ou por que não fazer isso quando na falta de alguém num simples inventário? Qual que é as vantagens de já contar com um planejamento desse? Na prática, assim. Eu acho que o primeiro deles é que você reduz consideravelmente os custos do inventário. Acho que esse é um ponto muito relevante, né? Porque um processo judicial de inventário não é um processo barato, né? Muito embora hoje a gente possa também lavrar um inventário no cartório de notas. Existem vários atos que podem ser praticados fora do Poder Judiciário. Só que a gente tem que lembrar que o inventário precisa ser consensual, não pode haver disputa em relação à partilha. Sim. Se os herdeiros estão num consenso, com uma forma de divisão daquele patrimônio, você pode sim lavrar o inventário em cartório de notas. Ele tem uma redução, na minha opinião, defendo muito isso, de que ele tem uma redução tanto nos custos advocatícios quanto nos custos judiciais. Ontem mesmo eu fiz um quadro comparativo para um cliente, né, que vai ter que enfrentar uma partilha no divórcio, por exemplo, né? E se eles litigarem e a partilha for levada para o judiciário, qual é o custo da discussão dessa partilha de bens no Poder Judiciário e qual é o custo que eles terão se eles partilharem isso amigavelmente no cartório de notas. Nossa, teve essa pauta antes? Então, com briga é tanto, sem briga é tanto. Para eles entenderem o custo dessa disputa. Sim. Né? E a gente trazendo isso para a sucessão não é diferente. Né? Os herdeiros divergindo em relação à forma de repartir aquele patrimônio, vai ter uma diferença substancial nos custos. Então, eu acho que o primeiro ponto é a despesa com a transmissão da herança da pessoa falecida aos seus herdeiros. O segundo ponto é que você não interrompe nenhuma atividade, você não compromete aquele patrimônio. Né? Então, certo. Falando aqui, pegando um gancho aí da sua pergunta, né? E voltando um pouco no societário, mas se a gente falar de uma empresa que tem um sócio que faleceu e que ele precisa inventariar as cotas, como é que essa empresa vai atravessar esse momento de falecimento do sócio? Eu tenho que ter isso muito bem estruturado, né? E se a gente falar de transmissão de cotas, não vou aprofundar muito, senão a gente vai desvirtuar, acho que o papo aqui de hoje. Tá. A transmissão das cotas não é pelo valor nominal do capital social que está no contrato.
Vai ter que ser levantado um balanço, Sim. né, para apurar o valor daquelas cotas e aquilo vai ser alvo. Vai trazer o PL, né? Vai trazer o patrimônio líquido lá, vai somar com o capital e vamos ver quanto que vale, né? Então, a gente está falando aqui para um público que, né, tem empresa, né, que então tem as suas cotas eventualmente a serem transmitidas por herança. Voltando no patrimônio, né, se a gente falar aí que hoje em dia as pessoas têm um patrimônio muito diversificado, né? Antigamente era quantos imóveis você tem? Né? Hoje a gente não está falando só de imóveis. É imóvel, ações, é dinheiro, é... Aplicação, tem de tudo, né? Então você tem hoje um acervo patrimonial bem diversificado dos clientes, né? Quando ele quer tratar daquele tema já prevendo uma sucessão. E o imóvel vale muito hoje também, né? Tem essa questão, né? Tudo é milhão hoje, né? Tem essa questão também. Então, o valor do imóvel, né? O valor contábil declarado no IR, o valor de mercado, por quanto que você vai transmitir aquele bem, aí entra a regra do ganho de capital, a depender do valor que for transferido naquele momento, a tributação do ITCMD, a transmissão, né, dos imóveis, não só dos imóveis, mas dos bens em direito como um todo. Aqui no estado de São Paulo, atualmente a gente tem uma alíquota de 4%. Né? Então, a economia tributária, quando a gente fala numa holding patrimonial sucessória, ela é pauta, diria que número 1. Tá. Né? Dá pra gente falar, talvez não dá tanta profundidade, porque cada caso é um caso, mas pegando esse pilar da economia, de se fazer isso agora, e um comparativo, né? Sei lá, em vida vai se pagar o ITBI, vai ter o investimento, né, da estruturação do negócio, da holding, despesa de cartório, né, a depender ali, né, do tipo, do fim do negócio, né, locação, compra, eu sei que tem umas particularidades, e na falta de alguém, ou do patriarca, é o gasto com o jurídico, é o ITBI, também cartório. Dá pra gente fazer um comparativo, assim, uma média de quanto para quanto a gente tá falando? Olha, Ricardo, eu acredito que se a gente considerar um comparativo, tentar trazer aqui em números, tá? Se eu pensar numa transmissão de um patrimônio na ordem de uns 5 milhões de reais, tá? Só para ilustrar, só para exemplificar. E aí se aplica talvez aí um proporcional, a depender se o valor do patrimônio é maior ou menor, tá? Eu diria que do custo total ele vai ter uma redução de aproximadamente 20% a 25%. Caramba! Muita grana. Se a gente falar em honorários advocatícios, tributos, contabilidade. Então, todo o conjunto de despesas que vão estar envolvidas naquele ato, né, é bem significativo, é bem expressivo. Ele consegue gerar uma economia muito, baita de uma grana, muito interessante. E como funciona eu fico pensando a gente falou, vamos fazer antes, parece que o cara, tudo que ele conquistou, ele vai passar em vida para outras pessoas e passar para os filhos já e ficar sem nada. Eu sei que não é assim, né? Mas como que é, na sua fala, assim, que você fala tão certinho aí, como é que funciona essa estrutura? Qual que é esse pai, dono desses imóveis aí dos 5 milhões, lutou, tipo, a gente sabe quanto essa galera ralou para conquistar o que conquistou. Como vai funcionar essa estrutura assim no contrato, para ele ter segurança que ele não tá abrindo mão ele não tá adiantando em vida passar para os filhos tudo, tirar o nome dele e ele ficar sem nada? Assim, como que ele explicar para esse cara, olha, vai funcionar assim, como da sua forma de fala, assim, ó, como a gente vai fazer? Ele pra entender? Entendi. Ele não vai perder em momento algum a autonomia de gestão sobre o patrimônio. Boa. Tá?
Até porque se ele, dependendo da forma como ele fizer isso, ele pode estar cometendo um ato ilícito. Ele tem que ser muito bem aconselhado para não incorrer num ato que se configure fraude. Tá. Então eu penso que se a estratégia dele é levar os bens para uma pessoa jurídica, tá? Transferir esses bens em vida, as cotas da empresa, para os filhos, tá? Uhum. Isso não quer dizer que ele perde autonomia sobre a gestão daquele patrimônio. Obviamente, ele vai precisar deixar isso previsto em contrato, as regras vão ter que ser postas de uma maneira muito clara e dentro do que a lei permite, né? Em momento algum, o empresário, ao levar o seu patrimônio para a pessoa jurídica, tá? Junto com os seus filhos, seus familiares, compondo o quadro societário, em algum momento ele transferindo as suas cotas aos filhos, observadas as proporções que precisam ser verificadas, ele vai deixar de ter autonomia sobre aquele patrimônio. Existem mecanismos para que ele conserve para si esse poder de administração e de gestão do patrimônio. E até no imposto de renda você vai ver, o imóvel tá por R$8.000, R$9.000. R$30. Tem uns valores lá que... Aí você vai ver, o imóvel vale 1 milhão, 1 milhão e tanto, né? Mas só uma contribuição aí para essa pergunta do Paulinho. Sim. Que é algo personalizado, né? Ele até me deu uma aula esse dia já falando sobre esse tema aí. Essa questão ela é um ponto muito importante para ser analisado na hora de estudar cada caso. Porque a gente vai estar antecipando o custo, né? Do que seria lá no inventário, a gente vai estar adiantando ele para tipo, vamos resolver, mas vai custar para resolver, né? Então a gente precisa fazer uma análise muito criteriosa nesse aspecto, né? A gente tem esse fato aqui na nossa região, né, dos imóveis terem um custo de aquisição baixo. Naturalmente, quem tem esses imóveis há 30 anos, 40 anos, independente de onde ele comprou o imóvel, isso já... É Brasil, isso vai estar presente, né? Não é só algo restrito à nossa cidade. Mas isso tem que ser muito bem estudado, porque faz uma baita diferença, né? O cliente ele constitui a pessoa jurídica, ele leva o patrimônio na realização do capital e aí ele recebe a notícia que ele tem que recolher 2,5% de TBI na transmissão. Por outro lado, se você pensar que ele paga 4% de TCMD na transmissão da herança, não está tão ruim assim. Já é uma economia. Já é uma economia. Né? Então, é aquela tal coisa. Ou você olha o copo meio cheio ou você olha o copo meio vazio. Né? Mas você tem que tomar cautelas para que eu não pague 2,5 agora na transmissão da pessoa jurídica, da física para a jurídica, e depois eu pago mais 4 na transmissão das cotas para os herdeiros no ITCMD. Né? Então eu tenho que compor todas todos os riscos, né? Todos os custos de constituição da pessoa jurídica, mas o ITBI é um ponto muito importante. Certo. Ô Daniel, é uma curiosidade minha, né? Tô pegando o gancho na fala. Quando você está constituindo uma holding, na constituição, já é o momento de colocar os filhos? E se tiverem filhos menores? Ou em que momento é mais aconselhável fazer isso? Ou vai depender também da estrutura familiar, do planejamento? Essa é uma dúvida minha, assim. Já coloca os filhos na empresa ou não? Eu diria que cada caso é um caso. Tá. Né? Então, lá no escritório, quando a gente vai estruturar um trabalho como esse, então, só para tentar ilustrar o seu ponto de vista prático aqui. Se o
o cliente é casado, se ele é casado, qual o regime do casamento, qual a idade dos filhos, se os filhos são casados, qual o regime do casamento dos filhos, né? Além desse aspecto, né, da idade, da faixa etária, se é casado, solteiro e tudo mais, né? Volto naquela fala do início. Qual é o propósito negocial da holding? Qual que é o intuito dele com a constituição daquela pessoa jurídica? Uhum. É simplesmente para fazer a gestão daquele patrimônio? Ok, então esse é o propósito principal e preparar uma eventual sucessão desses bens àquela família que se encontra naquela idade. Nossa, aqui a Né? gente falou muito de. A gente tá falando muito de sucessão e eu tô pensando, tipo, na minha cabeça, eu tô assim, a propósito, agora, nessa hora que apareceu fico pensando do meu filho, né? A hora que aparecer a nora lá, a minha ideia é de não passar nada pra ela, porque ele vai divorciar. Porque a minha cabeça é essa. Eu imagino que quem tá nos ouvindo falou, tipo, qual que é o propósito? Não deixar, não passar pro agregado, né? Que o pessoal fala pra ele mais informalmente. Pro agregado que tá chegando, eu pegar o que eu trabalhei pra dar pra ele, entendeu? Então, isso que o Paulinho falou é um dado importante. E outra coisa, sei lá, às vezes tem um filho que desvirtuou, né? Tipo, da família, sei lá, se distanciou por algum motivo. E de repente pode ser que aconteça, né? Do pai falar, pô, eu quero... Passar nada pra esse cara. Eu não quero deixar nada pra esse cara. E é possível fazer isso, né? Dentro de uma estruturação dessa? Deixar nada ou... não. Deixar nada não. Porque é a pergunta que os clientes fazem pra nós. A gente tem uma regra, né, vigente no Código Civil, que é a parte disponível. Então, todo indivíduo que tem um patrimônio, 50% dele ele pode dispor como ele bem entender. Os outros 50% é a legítima dos herdeiros legais. Então, essa intenção de não quero deixar nada para aquele filho, porque ele fez isso, aquilo, outro. Lógico que existem hipóteses previstas na lei que a pessoa pode ficar, assim, impedida de receber o patrimônio, né? Ter acesso à herança. O exemplo, acho que o mais emblemático e que é de conhecimento, acho que todo mundo aqui. Stoffen, né? Você vai falar? Exatamente, Tá. a Suzane. Então, porque ela cometeu um crime contra os pais, né? Uhum. Então, existem atos previstos na lei que fazem com que aquela pessoa seja reconhecida pela justiça como proibida de acessar a herança deixada pelos pais. Não, mas esse caso é muito, muito extremo, é muito raro. Não, mas tem do cônjuge, né? Do cônjuge, vamos do cônjuge. Como que funciona, tipo, você falou assim, eu não gosto de falar de blindagem. Então, não dá pra blindar, proteger proteger que meus bens vai para o meu filho e não vai para o casamento, pra nora, genro, porque a gente sabe como é que tá os casamentos por aí hoje, né? É raro longo prazo. Existem previsões, né, estabelecidas pela lei que eu consigo atender de uma maneira muito eficiente esse interesse. Então, eu tenho a cláusula de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade. Eu posso prever essa hipótese, né, nos bens, nas cotas. Tá. Essa é uma maneira de você proteger o patrimônio, vislumbrando a hipótese de um filho que se case e depois atravesse um processo de divórcio. E aí a gente vai entrar numa outra questão, né? Clientes que já caminham conosco há bastante tempo, eles já incutiram dentro da própria família a ideia de que os filhos, quando contraírem o casamento, que o façam no regime da separação total de bens. Então, isso é uma outra... Isso tem uma influência direta. Direta. Nossa, então, eu até me arrepio que eu briguei ontem. Foi terça-feira. Não, quarta-feira. Eu tava conversando com um amigo meu e
E eu levei amigo e cliente, né? E eu obriguei ele a... Falei, cara, você tem que casar. Não, eu briguei, tipo, brigando, assim, tipo, sabe, de querendo o bem da pessoa, né? Falei, cara, você tem que casar com separação total. Você tem que casar. Ele, não, mas a minha... Falei, você vai... Então vamos conversar mais, eu vou te explicar, então, o que eu não consegui fazer pra mim, mas eu quero que você faça pra você. Tipo, você vai ter que conversar, porque ele tá no momento já deu certo os negócios, e agora que ele vai casar. Falei, cara, já deu certo pra você tem que casar com separação total. E aí a gente foi escrevendo mais, usamos o chat GPT, passei pra ele uma pauta pra ele conseguir explicar pra esposa, né, que vai ser esposa dele agora, pra noiva, o porquê desse, né, desse regime que já chama separação, é estranho, né? Tipo, separação total, né? Já chama divórcio na hora que você tá casando, tem muito amor envolvido ali, né? Muita emoção. E você chegar com essa proposta, assim, pra pessoas, tem que realmente conseguir dar uma aula pra explicar. Tipo, que no sistema atual hoje é muito melhor a gente casar numa separação total do que se for... A gente tava conversando até de nem casar. Falando, se for bem mesmo, é uma possibilidade de até não casar societariamente. Também tem suas vantagens e desvantagens, né? Não casar também, que a gente vai ter uma conversa longa aqui também, se for falar de casamento, né? Porque se ele não contrai o casamento... Aí fica pior, fica parcial, né? Não, mas ele entra numa união estável, né? E nada impede que ele lavre uma escritura de união estável e opte pelo regime da separação total de bens dentro da união estável. Isso tem que fazer, na verdade, né? Então, o propósito aí, isso tem que ser muito bem discutido, né, pelo casal, porque não é algo que vá lesar a mulher ou vice-versa, né? Não, acho que a fala precisa ser um pouco corrigida aqui, porque a gente fala sempre do ponto de vista da perspectiva do homem que se casa. Exato, não, eu tô vendo ela assistindo esse podcast. Então foi o Paulinho. Minhas irmãs, minhas irmãs estavam ao contrário. E ao contrário, a gente observa isso com muita frequência também. Não só por querer não dividir o patrimônio. Vamos lembrar que no Brasil a atividade empresarial é uma atividade de risco. Sim. Né? Boa. Quantos clientes, em toda a trajetória que você teve aqui no escritório de contabilidade, não quebraram? Nossa. Um monte, né? E aí o empresário é casado em comunhão parcial de bens. E quando ele quebra, quando a empresa dele quebra, muitas vezes a família quebra junto. Uhum. Né? Quando ele tem o regime da separação total de bens, ele consegue estabelecer mecanismos que ele protege de uma maneira muito eficaz a família dele, do insucesso da pessoa jurídica. Então, se ele quer empreender com algum risco, como a gente falou aqui, empreender no Brasil é assumir risco, né? Ele, se tiver a orientação e a compreensão de mitigar esse risco, o regime da separação total de bens é uma proteção para os dois. Para os dois, para a família, para aquela célula familiar. Né? Então é um regime, eu diria que para quem quer empreender, para quem é um empresário e que enfrenta um cenário no Brasil hoje de uma insegurança jurídica, né, bem alta, e ele precisa ter o olhar dele voltado para essas questões. Eu tô pensando aqui, né? Aí na holding patrimonial, a gente pode... Aí traz o casal na holding patrimonial. Nesse caso, como funcionaria? A gente pode trazer, tipo, os dois. Vamos montar uma holding para cada um. Como funciona na hora da, tipo... Beleza, no insucesso do risco empreendedorismo ali, beleza, separação. Tá. Aí vindo para nossa pauta aqui de holding, como que funcionaria esse casal na holding, na estrutura da holding, assim, só para exemplificar? Vale lembrar que se o casal tiver no regime da comunhão universal de bens, eles não podem ser sócios. Beleza. Não só desse, mas o da separação obrigatória de bens também. Tá. Podem ingressar na pessoa jurídica? Podem. A gente vai sempre voltar naquela mesma tecla. Cada caso é um caso. Tá. Então, eu vou constituir uma holding.
Aí, só que os bens que eu levarei para aquela pessoa jurídica são bens que eu recebi por herança. Os bens de herança comunicam com o cônjuge em comunhão parcial de bens? Não. Não. Só se fosse na comunhão universal. E na comunhão universal eu não posso Ser entrar sócio, que é uma ser pessoa sócio só já, da né? minha pessoa, com a minha esposa naquela empresa. Se eu levar os bens que eu recebi por herança ou por doação para pessoa jurídica Dividiu. e ingressar Virou sócio com a de minha novo. esposa Casou naquela de novo. empresa, Casou eu dei comunicação àquele patrimônio a ela. Porém, se eu fizer uma transferência desse patrimônio, observada a proporção Das cotas. das cotas, Resolveu. de forma equânime aos bens que eu estou levando, eu respeito Na proporção. a proporção. Então, nada impede que o marido e a mulher entrem na pessoa jurídica e, havendo bens particulares de cada um ou de um deles, eu tenho um capital desproporcional. Porque eu respeitei essa regra da incomunicabilidade dos bens particulares. Então, aí uma coisa comum que acontece aqui bastante é: o filho é casado com união parcial. O pai tem. O pai, ou. Vamos lá, vou falar a filha, senão vai ser muito machista aqui minha fala. Então a filha. Vou pensar. A filha é casada com união parcial. E o pai tem empresa e tem os imóveis, não tem a holding ainda. Esse cara quer montar a holding e a ideia, eu acho que é de fazer essa sucessão para a filha. Como que faria? Como que funciona essa... Só tipo, de uma breve, você já falou bastante, mas como que funcionaria daí? A gente consegue trazer ela sem trazer o... Sem comunicar, sem com, comunicar com ele? com o genro. É isso. É isso. Se eu faço uma transferência, né, para o meu filho a título de doação, tá? Aquele acréscimo patrimonial não decorreu do esforço comum do casal. Top. Mesmo ela já estando casada? Como que é? Fala de novo, Daniel. Se eu... vamos ao exemplo aqui do Paulo Henrique. Boa, tá Tá. bom, pode ser. Você tem a sua esposa, você tem 2 filhos, tá? Seu pai faz a doação de um imóvel para você, tá? Esse imóvel, num eventual divórcio entre você e sua esposa, não se comunica. Não entrará no rol de bens a partilhar, porque foi um bem que você recebeu por doação do seu pai, tá? Herança, mesma coisa. O sócio que recebe bens a título de herança não comunicam com o cônjuge. Dependendo do regime? Se for comunhão universal de bens, aí Ok. vai comunicar. Sim. Parcial. Mas na parcial, qual que é a regra? Vamos falar aqui, acho que... Pode falar. Para deixar claro. Comunhão parcial é aquele regime onde os bens adquiridos na vigência do casamento... É dos dois. Pertence ao casal. Entretanto, os bens que foram adquiridos na vigência do casamento, porém, fruto de doação ou de herança, não comunicam com o outro cônjuge. Certo. Eu acho que aí é bom que a holding ajuda nessa... Deixar claro as coisas, né? Diminui bastante a subjetividade dentro dos fatos, né? Então você deixa toda a regra descrita num contrato. Bem estabelecida. E um ponto, acho que de ultra relevância, é que quando você planeja isso, você elimina, não totalmente, né? Mas você reduz muito o imprevisível. Ninguém gosta de imprevisto. Exato. Né? Sim. O imprevisto não é bom para ninguém. Né? Nessa perspectiva que a gente está analisando aqui agora. Quando você tem essa segurança, as pessoas estão cientes de como devem se comportar frente a determinados fatos que venham a acontecer,
você tende a eliminar os atritos, os conflitos. Você preserva uma convivência familiar. Sim. Irmãos deixam de se falar por disputa em inventário. E os laços familiares são rompidos de uma maneira que não reatam. Sim. Então, você vê os vínculos familiares sendo absolutamente destruídos em disputas sucessórias. Então, quando você tem um olhar para essa questão e você prepara a sua família para enfrentar aquele momento de dificuldade, né? De perda da mãe, perda do pai, perda de um filho, né? A gente fala de sucessão né, de uma maneira muito evidente, pensando a ordem natural das coisas, né? Então é uma sucessão onde o pai, a mãe, o empresário, a empresária vêm a falecer e vão transmitir a sua herança aos filhos. Mas a gente tem que prever também o eventual falecimento de um filho. E quem entrará na linha sucessória daquele filho. Se os pais são vivos, os pais estão na linha sucessória daquele filho. Sim. Se ele é casado, tem a esposa daquele filho falecido. Se ele tem filho, o neto é o herdeiro. Os pais saem da linha sucessória porque o filho é o imediatamente ali, né? Imediatamente na linha sucessória legal daquele indivíduo. Então a gente tem que prever todo esse cenário, né? De quem da família eventualmente venha a faltar. Qual o papel que ele desempenha dentro daquele núcleo familiar. Quando a gente fala de atividade empresarial, então eu tenho teu caso aqui, voltando você como exemplo, você tem você e sua irmã dentro da empresa, e você tem uma irmã que está fora da organização, né? A falta do Paulo Henrique e da Paola tem um impacto na Taust. A falta da sua outra irmã, que não está aqui dentro da sociedade, tende a não influenciar na continuidade da empresa. Então, qual o papel que aquele indivíduo desempenha dentro da sociedade? Todo esse conjunto de fatores precisa ser muito bem estudado. Por isso que é um trabalho... É que são conversas duras, né? Eu sinto que, por vezes, eu falei isso no começo da nossa conversa aqui, né? O pessoal deixa pra depois, né? Não vou falar disso, não. Esse não quero falar disso agora, né? Deixa pra depois e depois, por vezes, nunca acontece. Mas sabe o que eu queria perguntar? Até assim, até a gente vai falar um pouco de reforma, a reforma tributária que tá vindo aí, que vai impactar, né, nesses custos. Até pra galera saber, assim, por que tá tão no hype, assim, tão em evidência falar de hold? O que aconteceu que deu? A gente sentiu que deu um boom, né, recente, assim, ó. Por que tá todo mundo, tipo, agora, tipo, falando mais disso? Você entende porque é por conta da reforma que vai encarecer um pouco essas transmissões? Qual que é a sua ótica? Eu acho que isso foi um fator, sim, de relevância que fez com que as pessoas se preocupassem com essa questão. Que tende a subir TCMD, né? Exatamente. Então, o imposto sobre a herança tende a ter um aumento, né? A gente acredita lá no escritório com alguns colegas que nós conversamos a respeito de que a gente deve ter uma alíquota progressiva. Então, o Estado de São Paulo, eu acredito que possa deixar de ter uma alíquota fixa de 4%. E para 8%? Não digo pode chegar, talvez. Possa chegar nisso, mas acho que a gente vai ter uma alíquota progressiva. Então, esse é um ponto muito importante, né? E acredito que a pandemia foi um fator verdade. primordial que alterou o cenário empresarial, né? A pandemia trouxe essa
preocupação, despertou a atenção das pessoas porque enfrentaram, né? Muitas pessoas tiveram uma situação, né? Ninguém estava preparado para isso, né? Então a pandemia foi um fator que transformou por completo as atividades. Muito rápido a gente... O setor educacional foi mudado pela pandemia. Mudou, ajustou o time de muita coisa, né? Muita coisa. Né? O home office, né? As atividades à distância. Então, essa nova modalidade, né? Da gente ter o serviço em casa e todo mundo fora do presencial e depois volta para esse presencial. Então, a pandemia veio de uma maneira que transformou, na minha opinião, assim, radicalmente o cenário. Ô Daniel, fazendo uma pergunta para fechar um raciocínio, uma holding também não resolve todos os problemas, né? Talvez de uma família ou de uma estrutura familiar, depende do tamanho daquela família. Antigamente a gente ouvia falar muito de testamento, sabe essas coisas? Existe a possibilidade ainda de grandes famílias, grandes empresários, sei lá, ter uma holding patrimonial, de sucessão aí de patrimônio, uma holding societária e ainda usar o testamento para alguma coisa? Você tocou num ponto muito importante, Ricardo. Testamento, na minha opinião, é a ferramenta mais eficaz para tratar do assunto sucessão. Na minha concepção, quando lá no escritório a gente começa a desenvolver um trabalho para constituir uma pessoa jurídica voltada à administração do patrimônio da família, estruturar um plano sucessório, o testamento ele sempre é um pilar que vai estar presente junto com a empresa. Tá. Então, o formato que a gente reputa como ideal, né, na maioria dos casos, é a holding patrimonial e um testamento em paralelo. Caramba. O que vai estar no testamento nesses casos? O testamento tende a prever os bens particulares que não foram levados para a pessoa jurídica. Tá. Né? Ele pode muito bem levar os seus bens para a pessoa jurídica e conservar outros ativos na pessoa física. Porque, estrategicamente, não vale a pena, não é viável ele levar todo o patrimônio dele para a pessoa jurídica. Né? Acho que a gente chegou a comentar, né, um pouquinho antes, de que hoje o acervo de bens dos clientes são variados. Então, ele tem ações, ele tem criptoativos, imóveis, né, tal. imóveis. A tendência é que a holding ela tenha um papel mais eficiente na gestão do patrimônio imobiliário. Mas ele não se limita a só isso. E quando fazer esse testamento? Faz agora? Quando que faz isso daí? Meu pai, volta no meu exemplo. Meu pai tem 64, ele acabou de fazer. Ele tinha que ter um testamento já? Eu sugiro que sim. Verdade? Sugiro que sim. Porque assim, você tem bens, se você tem bens a deixar aos seus herdeiros, o testamento já cabe. Caramba. E é simples fazer um testamento? Nem fácil. Parece utópico um testamento pra mim. E por que não uma holding, sei lá? Parece uma coisa de filme. E sim um testamento? Ou, sei lá, um não exclui o outro, porque falou, né? Ou andam juntos. De repente, sei lá, o pai do Paulinho tem os imóveis. Caso ele não queira ir pelo caminho da holding, colocar os filhos e tal, e fazer essa transição do patrimônio lá, ele pode só fazer pelo testamento? Pode. E economicamente é igual? Depende. Volto na tecla, Ricardo. Depende do caso. Teve uma cliente que procurou o escritório no ano passado, solicitando um estudo no âmbito sucessório. Ela tem um patrimônio considerável, né? Só que o propósito que ela tem para aqueles bens não comporta a constituição de uma pessoa jurídica.
Tá. O caso dela se soluciona através do testamento. É a maneira adequada para tratar do assunto da forma como ela pretende. Faça testamento, registro em cartório, tchau. Porque ela é um documento lavrado em cartório de notas, sim, né? E ali, observados os limites que a lei permite, você vai dividir, estipular como você quer que aquele patrimônio seja direcionado na sua ausência. Né? Caramba, essa é uma ficou eu fiquei bem feliz já de... Que? Essa é uma novidade que é pra mim, que eu acho que pode ser pra nossa audiência, coisas que a gente não pensa, né? Não se fala mais disso, coloca né? hold, coloca o testamento também, deixa claras as coisas, né? Eu penso assim, a holding, ela tende a ter um testamento ao lado. Tá. Né? Eu acho que ela é quase que um mini testamento já, né? Ela vai ter pode, coisas bem acho que o descritas, testamento, o empresário que tiver uma holding patrimonial constituída, voltada a planejar a sucessão, a administração, a gestão dos bens, e agregado a essa pessoa jurídica, ele lavrou um testamento, acho que ele protegeu bem. Entendi. Todas as frentes de possíveis conflitos nesse momento. Em outros casos, só o testamento é o adequado. Tipo assim, nós somos sócios, a gente investe em imóveis. A gente tem um interesse em comum e, de repente, eu tenho uma holding participando dessa nossa sociedade. Só que na pessoa física também eu tenho, sei lá, um certo patrimônio que não pertence a essa sociedade nós três. E aqui eu faço um testamento. E aqui, desses bens que a gente tem em comum, eu crio uma holding para participar desse negócio e fazer essa sucessão? Pode ser. Entendi. Pode funcionar nesse aspecto, sim. Ui, a gente nem falou, que eu tô vendo na minha cabeça agora, que eu queria muito falar, que, né, vai passando o tempo, mas eu quero muito fazer essa pergunta. A gente falou muito de sucessão. Mas quero voltar pra proteção. Então, é arriscado empreender. Aí eu fui tô empreendendo. Conquistei minhas coisas. Comprei minhas, sei lá, 3, 4 casas. Tenho meus milhões aqui. Tenho meus milhões na pessoa física. A ideia aí eu abro minha holding, beleza. Saí do CPF, venho pro CNPJ, coloquei a holding lá, coloquei tal. O quanto protege? Porque eu tô aqui arriscando no empreendedorismo. Sei lá, comecei a dever pra Receita, comecei a quebrar, a fornecedor começou a me cobrar. Como que funciona essa transição? Tipo, então de cobrança, assim, pra chegar na minha pessoa física. A Road tem essa, na sua leitura, assim, eu acho que é muito legal o pessoal falar, que você fala muito bem. Como que funciona esse vínculo, assim, tipo, vai chegar? Caminho de cobrança, esse caminho né? de cobrança, vai chegar? A gente tem que voltar num aspecto que eu falei um pouco anteriormente aí, que é a fraude, é o ato ilícito. Então, vamos pensar o seguinte, Paulo. Constitui uma pessoa jurídica. Estou lá empreendendo, contraindo risco e tocando a minha vida. Se eu cometer algum ato ilícito, algum ato de fraude, algum ato de abuso da pessoa jurídica, tá? Eu tenho uma tendência de ver acontecer o que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. Tá, isso é mais extremo. E aí a pessoa física daquela sociedade passa a responder pelas obrigações que ela não honrou. Tá. Porque ele agiu com abuso, ele agiu com fraude, ele cometeu alguma ilicitude. Não, se eu só quebrei. Se eu quebrei, a pessoa jurídica vai responder até o limite da sua responsabilidade. A gente tem que fazer uma divisão aqui. Má gestão, má administração que resulta em quebra, isso não é ato ilícito. Tá. Essa é a posição que eu defendo e que muitos outros advogados sustentam, e o judiciário tem proferido decisões nesse sentido. A gente tem que fazer uma divisão. Certo. Tá? Quebrei porque eu cometi alguma irregularidade, eu soneguei imposto, eu fraudei o fisco, eu fraudei relações trabalhistas,
eu descumpri a legislação, eu vou ser tratado de uma maneira. Não, você quebrou por má gestão. Você fez uma aposta, você fez um investimento que não deu certo. Então, esse foi o motivo do seu insucesso. E a Road entra onde daí? Ela não vai ser atingida por esse motivo. Tá. Né? Então, se eu quebrei a minha dívida, vai atingir os bens da minha holding? A gente vai ter que analisar aqui. Como você quebrou? Quais são os motivos que levaram a esse cenário de endividamento que você está enfrentando? Tá. Ô, doutor, deixa eu ver se eu posso usar como exemplo. Mas tem um caso emblemático acontecendo de um cantor muito famoso, né? Que teve problemas aí com patrimônio e tal. Aí eu tava tentando refletir aqui. Me parece que o problema dele foi na pessoa física, onde surgiu todo o problema, né? Por conta, me parece que ele não era sócio e tal, mas ele tinha uma participação na empresa ali que passou por investigação e tal. E pelo que eu vi, ele teve penhorado conta em banco, patrimônio, avião, essas coisas. E ao que me parece, alguns desses bens estavam em holding dele. Esse é o caso clássico que ele fez uma atividade ilícita e aí ele respondeu com o patrimônio da pessoa jurídica que até então não tinha nada a ver, mas ele era sócio daquele negócio. E aí rolou tudo numa coisa só? Sabe o que eu tô falando, né? Sei. Eu não conheço o processo, né? As investigações estão em andamento ainda. Quando a gente verifica atos cometidos como esse, de bloqueio, de bens, é porque me parece que foram revelados alguns indícios, né, dessa ilicitude. Pode ser que mais adiante seja provado que não houve nenhuma ilegalidade, nenhum abuso cometido por aquela pessoa acusada. Mas a justiça, de forma cautelar, não conheço o processo, repito, mas pode ter bloqueado alguns bens dele para garantir a satisfação, né, o resultado prático daquele processo ao final. Tá. Mas você está certo. Ali tudo partiu de uma investigação criminal. Sim. Então, se o teu assunto está no âmbito policial, você está tratando de crime, né? Tratando de ato ilícito. O ato ilícito implica em responsabilização da pessoa física que cometeu aquele ato, né? Se aquele ato foi cometido através de pessoa jurídica, os sócios que integram o quadro societário responderão pela ilegalidade cometida pela pessoa jurídica. Boa. Indo para a nossa realidade aqui do âmbito fiscal, da contabilidade, uma empresa que comete um ato de sonegação fiscal, a pessoa jurídica vai responder e os sócios vão responder pelo ato de sonegação. Porque é um crime, é uma ilegalidade, é uma ilicitude, é um ilícito. Então, isso tem que ser tratado sob essa perspectiva. Entendi. Né? Então, quando o Paulo fala, constituiu a holding, integralizou o patrimônio naquela pessoa jurídica, e ele tem uma atividade paralela que implica riscos normais que a gente sabe aqui no Brasil. Não necessariamente o que acontecer aqui vai impactar na holding patrimonial, mas é necessário cautela aqui. Tá bom. Cuidados aqui, sim. Posso fazer a pergunta final? Pode, vamos aí, vamos finalmente. Ô Daniel, sempre faço essa pergunta para quem tá participando com a gente. Se a gente, sei lá, esqueceu ou de perguntar ou de colocar alguma coisa importante da sua perspectiva, ou se você quiser trocar essa resposta por um case, assim, que dá pra gente compartilhar com quem tá nos vendo. Deixei de perguntar alguma coisa ou tem alguma coisa que você acha que é legal compartilhar? O que eu acho que é legal compartilhar aqui, né, da minha experiência prática, né? Os empresários, o empreendedor,
ele está buscando cada vez mais não correr riscos. Então, planejar o seu negócio, estruturar a sua sociedade, estabelecer como tratar das suas relações societárias, né? Se o meu sócio quiser se desligar da sociedade, como que ele vai ser remunerado? Como que ele vai sair? Qual que é a porta de saída do sócio? Se a gente amanhã ou depois tiver um cenário de dificuldade, como que a gente vai tratar aquela questão? Ingresso de novos sócios, venda da pessoa jurídica. As empresas de tecnologia hoje são criadas já com uma perspectiva de venda, né? em curto prazo, então elas já são estruturadas desde o início para que a venda não fique comprometida por uma deficiência na sua estrutura. Então, acho que essa consciência, né, do empreendedor em ter uma retaguarda contábil de qualidade, uma retaguarda jurídica de qualidade, gerou uma consciência tão significativa que a gente vê a holding patrimonial sendo constituída, a holding societária também como forma de melhorar a gestão e trazer melhores resultados, né? Então você tem lá a holding sendo participante de outras pessoas jurídicas. Então acho que esse ambiente de negócios está num crescente muito grande. E acho que quem não perceber que precisa seguir essa linha, o mercado não vai conseguir competir. Uhum. Né? Eu acho que isso que eu queria compartilhar com vocês de um case que eu tenho visto as empresas se reestruturando do seu ponto de vista societário, constituindo as suas empresas, se planejando cada vez mais. As pessoas não querem, os empresários não querem imprevistos. Eu não quero risco. Eu quero saber, para cada situação, ou pelo maior número de situações que aconteçam, como que eu enfrento aquelas determinadas situações. Olha, Daniel, se acontecer situação A, B, C, D, E, F. Assim, É isso aí. Eu Certo. quero saber como que eu vou tratar, quero já deixar previsto como cada situação dessa vai ser tratada dentro da minha empresa. Boa. E não só na gestão, mas também na sucessão. Boa. Valeu. Obrigado, doutor. Faz uma... Você falou tão pouco hoje, faz uma afirmação aí que você tem praticado bastante, né? Esse tipo de conversa. Eu acho que seria legal você passar um pouco essa sua fala, a consideração final, assim, ó, falar um pouco da sua visão sobre holding. Você tem estado à frente desse nosso produto aí, desse produto serviço, né? Que a gente viu aqui quanto é personalizado. Queria que você falasse um pouco da sua visão. Cara, eu tenho aprendido, assim, que cada vez mais eu tenho que ter mais cautela com o que eu falo desse assunto, né? Porque é o que o doutor colocou na fala dele a todo momento. Vai depender da estrutura do negócio, da estrutura da família, do objetivo daquele negócio. Então, eu tenho conversado com alguns clientes e hoje, assim, eu não decido nada por eles, né? Não resolvo nada naquele momento. Muito pelo contrário, eu sempre tento trazer um profissional para perto, né? Quando a gente tem essa abertura. Eu sinto que o empresário tem amadurecido esse nível de consciência, né? Da importância dessa estruturação societária e dessa questão de sucessão patrimonial. Inclusive tem a questão da sucessão até do viés financeiro, né? De seguro, de previdência, que eu tenho cada vez mais, assim, me aproximado de pessoas que possam me dar conteúdo, né, e eu colocar isso pro empresário que eu tenho conversado. Mas, assim, eu tenho tido cada vez mais cautela para falar disso, assim. Então, porque eu sei que é um assunto sensível e tem várias nuances aí nesse meio de caminho. Isso aí, obrigado. Valeu. Então é isso, você que está nos assistindo, acho que deu para perceber o quanto é particular essa questão de holding, enquanto a gente tem que olhar caso a caso.
E aí, né, se você tá assistindo até aqui, tem aqui nosso link, que você pode chegar até o Instagram da Taust, pode chegar até o direct da Taust. Dentro do Instagram da Taust sempre eu apareço lá, então você pode chegar até o meu Instagram, você vai conseguir mandar um direct pra mim, a gente marcar uma reunião e a gente traz o doutor pra conversa, pra gente entender o caso. E a nossa forma e o T de Taust aqui, né, é de transparência, então a gente vai realmente olhar o seu caso, ver se faz sentido ou se não faz sentido. Inclusive já veio pessoas me procurar a gente, que eu falei assim, não faz sentido ter hold no momento de vocês, por questões do Simples Nacional e outras particularidades. E aí, quando o assunto é muito particular, a gente não consegue... A gente deu vários exemplos, acho que foi massa aqui, mas a gente não consegue, às vezes, aprofundar muito. Então, se você ficar com alguma dúvida, dúvida mais sensível, marca um direct e vem conversar com a gente. Alguma dúvida que você acha que dá pra compartilhar, deixa nos comentários, vai ser um prazer responder, a gente vai ficar atento aí, quem deixar os comentários e responder todo mundo. Se você gostou, deixa aquele like, acho que tem alguém que precisa desse aumento de nível de consciência pra entender um pouco mais desse assunto. Eu espero que tenha ficado... Tem bastante conteúdo, que tenha ajudado, né? E aí que você possa compartilhar com alguém que você conhece. Então foi isso. Esse foi mais um Taustcast aí, eu gostei bastante. Bom demais. E obrigado. Vamos dar uma salva de palmas pro doutor que é o... Valeu, parabéns aí. Valeu, galera. Até o próximo. Tchau. Tchau.